Estamos iniciando mais um Semana Entrevista e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é o culpado de tudo quanto é problema que acontece. Deu problema na sua rua? Ele que é o culpado. Deu problema no seu bairro? Ele que é o culpado. A gente sabe que não é bem assim, mas na verdade estamos aqui hoje com o prefeito Marco Antônio, prefeito de Caratinga, para falar da situação, dos problemas, das soluções e das dificuldades que ele vem enfrentando. Marco Antônio, agradeço a sua presença, sei da sua agenda hiperocupada, principalmente nesse momento político que nós vivemos, mas o microfone vai estar sempre à sua disposição aqui para você explanar e falar à nossa comunidade. Eu agradeço a oportunidade, de poder estar aqui, dar alguma satisfação ao povo de Caratinga e dar algumas explicações e também falar um pouco mais do nosso governo, como está agora, as perspectivas que nós vamos ter para o ano que vem, nesse momento político que nós passamos. Então é uma honra estar aqui, um prazer imenso. Bom, eu já vou começar apertando, né? São zagueiros aqueles que marcam em cima. Marco Antônio, o ex-prefeito João Bosco concedeu entrevista a um órgão de imprensa local em que ele disse que deixou o município em situação boa quando passou a prefeitura para você e que está acontecendo problema. Isso é porque você não está sabendo manusear a coisa? Como é que é isso? Bom, é assim, eu falo que as palavras, quando saem da boca de político, elas saem muito bem proferidas, mas a prática é bem diferente. Dizer que não encontrei dificuldade, eu acho que isso passa a ter uma certa loucura no entendimento do psique do colega, porque a cidade inteira sabe, os comerciantes todos sabem, as empresas todas tanto que sabem o tanto que foi difícil pagar, estamos devendo ainda, muitas empresas, especialmente as de fora, quer dizer, tivemos dificuldade, nós chegamos a emplacar ao final do ano com mais de 14 milhões de dívidas pagas, só empenhadas ele deixou 12 milhões e meio, fora aquelas que não estão empenhadas, que as pessoas estão brigando na justiça para poder justificar o pagamento. Nós encontramos vários funcionários que ainda estavam trabalhando porque nem foram demitidos, porque não tinha dinheiro para demiti-los. De qualquer forma, isso tudo já passou. Nós conseguimos vencer de forma diferente, nós quitamos as dívidas com funcionalismo logo em janeiro, com o 13º, salário. Não dividimos em 12 vezes, não fizemos nada disso. Pagamos imediatamente, que podia até fazer uma política com isso, Tentar pegar e parcelar o pagamento de todos. Fizemos imediatamente, porque eu sou trabalhador, não sou empresário, sou trabalhador e fui do ramo público durante 8 anos e sei como é importante o salário. Eu tinha condições políticas de negociar, porque tinha um decreto de emergência mostrando o caos que nós encontramos, as dívidas empenhadas não pagas. Eu poderia muito bem dividir em parcelas suaves os atrasos que tinham, mas eu, com o secretário da Fazenda, entendemos a necessidade de pagar nossas contas. Então nós pagamos. Eu até já fui questionado por algumas pessoas, falei, por que você teve tanta ansiedade em pagar tudo primeiro? Você poderia tinha argumentação até para a sua gestão, porque o que eu poderia ter feito em obras, em trabalhos com esse dinheiro todo que nós pagamos? Mas na verdade eu moro em Caratinga, eu vivo aqui, as pessoas sabem disso, sabem que tem dívida, sabem que está entrando dinheiro na prefeitura, e as pessoas têm que dar prioridade às necessidades salariais. Então nós quitamos tudo logo imediatamente e não adianta ninguém dizer que não foi assim, porque quem está lá, os mais de 2.000 funcionários que receberam, sabe que receberam um dia, sabe que foram pagos as dívidas que tinham com eles, então não adianta falar que não deixou. Não adianta falar o que não deixou, o comerciante que escutou isso, o empresário que escutou isso deve estar rindo de tristeza, porque ele sabe que ficou empenhado e sem pagar. Então esse tipo de argumentação talvez seja para julgar para aquele que menos esclarecido, aquele eleitor que é uma gama muito grande, que está nos distritos, que está na zona de pobreza do Caratinga, que não tem informação dessa realidade. Mas isso tudo eu entrego para a justiça do tempo, mostrar que realmente isso é uma grande mentira, a prefeitura está com dificuldade e ainda está com muita dificuldade, ainda tem muita conta para pagar e de qualquer forma dizer que não deixou, isso aí é uma inverdade e eu não abro nem discussão, me foge meu senso crítico de inteligência tentar discutir sobre isso. O importante é que, na verdade, o que a sociedade quer? Que eu pague mesmo. Se deixou, não deixou, então pagar, deixar em ordem e está sendo uma dificuldade e a nossa gestão será medida no final do meu mandato. Havia débito de salário atrasado? Não, férias, 13º? Olha, só de férias prêmios, nós temos 3 milhões de reais para pagar. Hoje eu tenho uma crise muito grande, que funcionários vêm buscando atrás de mim, me pedindo, 3 milhões foram deixados arrastados.
Obviamente não conseguimos pagar isso. O salário não foi pago, o salário de 13º, o salário de dezembro não foi pago, nós tivemos que quitar. E não foi deixado dinheiro Não, em e o caixa? funcionalismo, nada. O funcionalismo todo, sabe disso? Principalmente aqueles contratados que teriam ter sido quitado a conta deles dia 30 de dezembro e demitidos automaticamente, que é força de lei, que não foi feito. Eu encontrei funcionários trabalhando 1 semana, 2 semanas no distrito. Falei, Antônio, eu estou contratado. Falei, não, você não está contratado, você foi demitido. Mas não recebi. Aí no final de janeiro que nós fomos acertando e demitindo as pessoas por força de lei, porque eram contratados, e dá posse ao pessoal do concurso, né? Hoje na prefeitura, eu não tenho contratados mais. Né? As pessoas falam aí, mas nós temos hoje mais de 2.500, 2.600 funcionários. As contratações que existem são contratações provisórias dos professores substitutos, alguns casos de emergência, alguns serviços de limpeza pública, de esgotamento de rio que a gente contrata, mas todos ou vieram pelo concurso público do governo passado, que nós demos posse a todos, a quase todos, eu ainda dando posse ainda, semana passada dando posse ao restante, ou a seleção simplificada, que foi exigência do Ministério Público para os agentes aí. E todos, então, e cargos em comissão, sabe quantos cargos em comissão eu tenho? Eu tenho 244 cargos em comissão. Ocupados por políticos são 146. Eu tenho hoje um desgaste político muito grande, porque eu não abriguei, não fiz essa política petista, essa é uma política petista, né? Aquela política de abrigar os companheiros todos, se vir e dar emprego para os companheiros. Eu não usei dessa política, eu discordo dessa política, e eu tenho, só candidato a vereador do meu lado, eu tive 132. Se eu fosse absorver os candidatos, não daria. Ou seja, eu tenho hoje 146 agentes políticos na prefeitura. O restante ou é concursado, ou é contratado de emergência, ou é processo seletivo simplificado. Então acabou essa política. Eu disse isso, tenho dito isso. Da nossa gestão para frente, isso não é por força de lei. Porque eu perguntava, por que tanto rigor? Na verdade, as cobranças estão diminuindo. Vieram cidades maiores, cidade de porte médio, chegou em Caratinga, daqui a pouco Santa Bárbara, Santa Rita está sendo cobrado também, que não é. Porque eles vão pegando por faixa. Então Caratinga hoje, o Ministério Público está de cima mesmo. Então não se cabe mais uma política de dizer que eu vou te dar emprego. A não ser se aumentar os cargos comissionados e muito, mas eu já tomei uma providência política, apoiado pela Câmara. Hoje 25% dos cargos comissionados, desses 244, são por força de lei ocupados por funcionários efetivos. E assim mesmo eu coloquei uma quantidade menor ainda. Eu tenho 146. Então realmente é a forma que eu tenho de enxugar uma máquina que já está inchada. A gente tem um cálculo de que uma prefeitura funcionar bem, ela tem que funcionar uma média de 2% da população ocupando o órgão público. É um dado satisfatório para gerenciar. Então daria em torno de 1.800 funcionários. Eu tenho mais de 2.500 funcionários. Você concursados. Herdamos isso. Do concurso público, e as pessoas não sabem disso, anteriormente o concurso você fazia concurso para 100 vagas. Durante 2 anos você ia chamando. Se venceu o prazo, você pega e não precisa chamar mais. Hoje não. O número de vagas que você abre, você tem um prazo de nomear todos. Então a gente está com a prefeitura inchada de funcionários e a gente tem respeitado a política salarial, volto a falar porque não sou empresário, tenho uma visão trabalhista nisso, porque fui trabalhador da saúde. Nós já tivemos 2 aumentos, o ano passado e esse ano fizemos aumentos, só não demos aumentos para o secretário e vice-prefeito, que eu estou há 6 anos com o mesmo salário desse prefeito que falou, porque quando ele entrou, ele deu 40% de aumento dele no salário que o Fernando recebia, para ele e para o secretariado. Nós entramos sem nenhum aumento e não vou ter aumento. Hoje o prefeito de Caratinga recebe R$ 14.500, livre com os descontos, R$ 11.000. Esse é o salário que eu vou levar até o final do meu mandato, que foi o salário que ele recebeu há 6 anos atrás. Então, se for comparar, né, em termos de salário para cargo em comissão, hoje meus secretários, a partir daqui, o ano que vem, o superintendente que pode ter aumento, ele vai ganhar mais que o secretário. As pessoas não observam isso. Só eu falar, vai ganhar mais, daqui a pouco ninguém tem interesse. Vou ser superintendente, Marco Antônio, que não compensa, porque o aumento que foi dado ano passado, esse ano, não vale para o cargo político, que é do secretário, do prefeito e vice. Nós estamos bloqueados por força de lei. Só quando a Câmara votar, e vai ser no final do meu mandato para outro ano, é que a gente pode ter aumento. E outra coisa, né, Marco Antônio? Isso dificulta até a composição do secretariado, porque muitas vezes o funcionário, a pessoa convidada, ela considera o vencimento muito pequeno. E é uma dificuldade mesmo, porque eu optei por ter 3 secretárias, né, de carreira, que é a Sueli, a Gisele e a Lívia, porque na verdade para ir compensa para elas.
né? Mas os outros secretários sentem muito isso. Agora, todos os meus secretários... Foram quais? A Gisele... A Lívia e a Sueli. São funcionários de carreira. O salário de secretária delas é mais satisfatório do que o de carreira. E a diferença é pouca. Mas os outros secretários que precisam, porque eu não tenho secretário que não precisa, eu discordo de ter secretário que não precisa do salário, porque é um trabalhador como qualquer outro, tem que precisar, tem que correr atrás do dele também, porque essa de ter secretário que não precisa de prefeitura, então está fazendo lá. Ninguém nesse mundo trabalha para a instituição pública por caridade. Caridade você faz nas instituições. Não é filantropia, não existe isso, né? Essa conversa que eu estou lá para ajudar, não, eu estou lá com interesse profissional de receber um salário bom e executar meu trabalho. Mesmo porque fica melhor para cobrar. Eu pretendo fazer uma reforma administrativa esse ano. Eu não vou antecipar aqui, mas será feito porque é preciso. Eu adiei esse ano porque os secretários sabem disso. Eu não pude apoiá-los, porque tanta dívida a pagar, tanta dificuldade, eu não pude investir neles para poder fazer alguma cobrança. Esse ano foi um ano melhor e a sociedade está observando isso. Nós avançamos muito, melhorou bastante, então agora eu posso ter um parâmetro para fazer alguma cobrança. Mas todos eles estão lá que precisam estar, né, precisam trabalhar e por isso me dá tranquilidade em cobrar. Marco Antônio, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para continuar com essa conversa falando da situação do governo de Caratinga e também de outros aspectos relacionados à nossa municipalidade.